tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais agitados e importantes da história da Europa, as Revoluções Inglesas, lá do século XVII. Só que olha, essa não é só uma história de reis, rainhas e parlamentos não. É uma história sobre como a própria história é contada. E a gente vai ver que os mesmíssimos eventos podem ter significados, assim, completamente diferentes. E para a gente já começar com tudo, vamos direto para a pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. O que aconteceu na Inglaterra foi mesmo uma revolução, no sentido que a gente usa hoje? Aquela coisa que muda as estruturas da sociedade? Ou foi algo diferente? A resposta, adianto, não é nada simples. E para encontrar essa resposta, a gente precisa de uma ferramenta essencial. A gente precisa entender o que é historiografia. Calma, o nome parece complicado, mas a ideia é simples. Não se trata só de saber o que aconteceu, mas de entender como os historiadores interpretam e escrevem sobre o que aconteceu. Então, vamos lá. Explicando melhor, a historiografia é, basicamente, o estudo da história. É como se a gente analisasse as lentes que cada historiador usa para olhar para o passado. E essas lentes, claro, são influenciadas pela época, pelas ideias, pelas fontes que cada um tinha. E o ponto central é exatamente este. Os fatos não mudam. A decapitação de um rei, por exemplo, aconteceu. Ponto. O que muda, e muda muito, é a narrativa que a gente constrói em volta desses fatos. É justamente essa mudança de perspectiva que vai criar duas versões bem diferentes das revoluções inglesas. Agora sim, vamos colocar essas duas interpretações lado a lado para a gente ver o conflito de ideias. De um lado, a gente tem a visão de que foi uma grande revolução. Do outro, a visão de que foi apenas uma guerra civil. São os mesmos eventos, mas com nomes e significados que batem de frente. Olha só a diferença fundamental. A visão clássica, mais tradicional, enxerga uma revolução com cara de moderna, sabe? A burguesia lutando contra o rei absolutista e o legado disso seria o começo do constitucionalismo. Já a visão revisionista, mais recente, diz que não, que foi uma guerra civil, uma briga ali entre as elites e que o legado foi só uma instabilidade passageira, sem nenhuma transformação social profunda. E essa divisão continua quando a gente olha para as figuras principais. Para a visão clássica, os puritanos e o líder deles, o Oliver Cromwell, são heróis revolucionários. Já para a visão revisionista, os puritanos eram um grupo conservador. E o Cromwell, ele era um ditador militar. Herói ou vilão? Como a gente vê, depende muito da lente que se usa. E o resultado final disso tudo? Para a visão clássica, a república que o Cromwell criou foi uma experiência pioneira, um passo importantíssimo para o liberalismo. Já para os revisionistas, aquilo foi um governo de exceção, uma coisa fora da curva, um conflito pontual que não chegou a ser de fato uma revolução. E é claro que essas interpretações não saem do nada, né? Elas são defendidas por historiadores de peso. A visão clássica, por exemplo, tem nomes como Christopher Hill. Já a revisionista é associada a acadêmicos como Conrad Russell. Isso só mostra que o debate é sério e continua rolando no meio acadêmico. Certo, esse debate todo é fascinante, sem dúvida. Mas vamos para a parte prática. Como que esse conhecimento todo se aplica para quem está estudando para vestibular, para prova, aqui no Brasil? A nossa fonte de análise tem uma orientação bem clara sobre isso. Agora, muita atenção aqui porque essa parte é crucial. A fonte que baseia a nossa análise afirma com todas as letras, nos vestibulares brasileiros, a interpretação que predomina é a marxista, ou seja, é a visão clássica da Revolução Inglesa, aquela que a entende como uma luta de classes. Então, o ponto para guardar é o seguinte. Apesar do debate histórico ser super rico e ter vários lados, na hora da prova, a perspectiva que se espera é a que enxerga o evento como uma revolução burguesa, um passo fundamental para a ascensão do capitalismo e do liberalismo. Com isso, a estratégia de estudo fica bem clara. Primeiro, entender que as duas versões existem. Segundo, identificar direitinho os argumentos da visão clássica, a marxista. E terceiro e mais importante, na hora de responder na prova, aplicar essa perspectiva de forma bem assertiva. Bom, chegando aqui no final da nossa análise, acho que a grande lição é que a história não é uma coleção de fatos parados num livro empoeirado. Ela é um campo de batalha de interpretações, um debate que está vivo, que continua, sobre o significado do nosso passado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se os mesmos eventos podem ser contados de jeitos tão opostos, como é que a gente deve ler o passado? Saber que existem múltiplas versões não deixa o nosso conhecimento mais fraco.
Muito pelo contrário, nos torna leitores mais críticos, mais conscientes da história